E o cenário político de Teresópolis continua conturbado, principalmente no que tange aos servidores públicos municipais que continuam nesse sofrimento de não conseguirem receber seus salários em dia, muitos tendo salários cortados por estarem em greve, justamente reivindicando seus direitos. E a gente veio até aqui ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o SINDPMT, que realizou a assembleia nesta terça-feira para tratar de um assunto muito importante e fundamental para todos esses trabalhadores da Prefeitura, já que eles querem fazer um pedido à Câmara Municipal que envie um representante, o procurador da Câmara, até o Rio de Janeiro na próxima segunda-feira para defender o plano de cargos e salários. Esse plano, que foi aprovado durante o governo Arley, garante o aumento de salários, os benefícios todos que passaram a ter direito os funcionários da Prefeitura. Porém, corre o risco de cair esse plano de cargos e salários por conta de uma ação do prefeito Mário Tricano. Ele entrou com uma ação de inconstitucionalidade do plano e agora será julgado em segunda instância lá no Rio de Janeiro, no TJ. Como o prefeito entrou com uma ação contra a Câmara de Vereadores, é ela que tem que se defender e não o sindicato. Por isso, eles estão cobrando dos vereadores que enviem esse representante. Só que o empecilho que eles podem ter pela frente é justamente o alinhamento da Câmara ao prefeito Mário Tricano, já que o presidente Pedro Gil é do mesmo partido do Mário Tricano, o PP. E como se sabe também, a maioria dos vereadores está alinhada, está do lado do governo. A gente veio aqui, o sindicato conversou com a Kátia, a diretora, que explicou um pouco mais dessa situação e o que eles pretendem fazer para contar com esse auxílio, com essa permanência da Câmara ao lado do servidor. Na verdade, André mandou um ofício já antes e eles até agora não responderam, pedindo uma reunião para a gente saber como é que ficava tudo isso. A gente só recebeu a notícia de que não iria o procurador, que até já era uma situação que a gente esperava, visto que o Pedro Gil, todo mundo sabe, não é escondido para ninguém, ele é cargo do prefeito, então a gente sabe mais ou menos que realmente ele não iria mandar ninguém. Mas pior do que isso, eu penso que esses vereadores, a gente tem que pensar que o PCCS acarreta a perda salarial. O salário volta para dezembro de 2013, ou seja, abaixo de um salário mínimo. Tem que haver um complemento, porque ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo. Então, a situação é gravíssima. Essas pessoas têm pensão alimentícia, empréstimos nos seus salários. Como é que vai ficar isso? Vai ter gente que vai ficar sem salário, porque o empréstimo não vai caber em menos de um salário mínimo. Então, isso preocupa bastante. Por isso, ontem, a decisão de Assembleia de todos irem para a Câmara e mostrar para os vereadores o que vai acontecer a partir do momento que se retira esse PCCS. É diferente uma redução salarial. O PCCS, sendo retirado, sendo inconstitucional, ele ganhando isso no tribunal, se retira o plano. Então, se volta da onde se parou, seria em dezembro de 2013, e o salário voltaria para lá. Ele tem um discurso de que ele não vai ter perda, vai sim. E que, reduzindo o salário, existe um abono. Então, a gente perderia 20%, porque o sindicato fez inconstitucional o plano de carreira. Não é. O sindicato não fez nada, que fique claro isso. Ele, até agora, foi quem processou com inconstitucionalidade. Então, isso precisa ser visto. Se ele der um abono, ele não está fazendo favor para ninguém. Se a gente perder e voltar para salário mínimo, ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. Então, o abono, ele vai ter que dar, porque vai ter que se completar esse salário. Então, ele não pode dizer que foi culpa do sindicato, ele vai fazer o favor de dar um abono. Não é isso, que isso fique claro. Se ele der esse abono, é porque não se pode ganhar menos que um salário mínimo. Então, a gente tem que brigar antes do dia 12, antes que isso aconteça. Então, amanhã ir para a Câmara é de suma importância. O servidor tem que estar lá, o sindicato não pode, mesmo com decisão de Assembleia, garantir a falta, porque é uma situação que a gente não tem tempo hábil para publicar, para fazer nada disso. Então, todos estão cientes que podem levar a falta, mas é necessário que quem puder ir de manhã, trabalhe à tarde, ou disponha a encarar isso junto com a gente, a ter coragem para isso, que esteja amanhã lá na Câmara, na sessão, para que a gente possa falar com os vereadores com educação. A gente não quer pressionar ninguém, ofender, nada disso. A gente, nesse momento, está junto deles e precisa deles, para que segunda-feira o procurador esteja lá no Rio, defendendo o nosso PCCS honestamente, não politicamente.